você pode saber se você está ficando fluente em inglês ou se o seu nível de inglês é bem avançado? Então você poderia fazer uma série de testes para saber isso, mas tem uma coisa bem legal que se você consegue fazer, se você consegue entender, já te dá uma boa indicação que o seu nível de inglês está ficando muito bom, você está chegando à fluência. Eu estou falando de piadas em inglês. Ou mais exatamente, de trocadilhos, que são aquelas brincadeiras com as palavras. Claro que você não precisa aprender a contar piada em inglês, mas se você consegue entender esse tipo de piada, de trocadilho, mesmo que você não ache graça, significa que o seu nível de inglês está ficando muito bom, que você está ficando fluente. Então eu selecionei aqui várias dessas piadinhas, que são jokes ou puns, que são os trocadilhos, para você testar o seu nível de inglês. E em seguida eu vou explicando por que essa piadinha ou esse trocadilho deveria ser engraçado. Assim você vai aumentar o seu vocabulário, sua compreensão, pronúncia, então você consegue aprender muita coisa legal com isso. Então vamos lá, eu vou te contar a piadinha ou trocadilho e aí você vê se você entendeu ou não. Em seguida eu explico. Why is a book like a tomato? Why is a book like a tomato? Because both can be read. Because both can be read. Por que um livro é parecido com um tomate? Ou qual a semelhança entre um livro e um tomate? Because both can be read. Porque os dois podem ser read. Quando você ouve a palavra red, eu posso estar falando da cor vermelha, então o tomate seria vermelho, seria red, mas o livro também pode ser read. Porque read também é o passado e o particípio do verbo to read, que é o verbo ler. Então em inglês, quando você fala que alguma coisa é vermelha e que alguma coisa pode ser lida, o final é o mesmo, é read. Did you know the first French fries weren't actually cooked in France? They were cooked in Greece. Você sabia que as primeiras batatas fritas não foram feitas na França? A resposta é they were cooked in Greece. Aí aqui a gente tem um duplo sentido, por quê? A palavra Greece pode estar se referindo à Grécia, então é como se eu falasse que elas foram feitas na Grécia, e existe uma outra palavra com a mesma pronúncia, grease, só se escreve de uma forma diferente, que significa gordura, óleo. Então claro que as batatas foram feitas no óleo, na gordura. Então fica aquele duplo sentido em Greece, foi na Grécia, foi na gordura, no óleo. Why is 6 afraid of 7? Why is 6 afraid of 7? Because 7, 8, 9. Because 7, 8, 9. Por que o 6 tem medo do 7? Aí a resposta, because 7, 8, 9. Quando você pronuncia o número 8 da sequência 7, 8 e 9, 7, 8, 9, a mesma pronúncia do número 8 é a pronúncia do verbo comer no passado, ate. Então 6 tem medo do 7 porque o 7 comeu o 9. Mas também é a sequência 7, 8, 9. Então o número 8 e o verbo comer no passado têm exatamente a mesma pronúncia, ate. Se eu quisesse falar que eu comi 8 cookies, eu falaria I ate 8 cookies. My friend David had his ID stolen. My friend David had his ID stolen. Now he's just Dave. Now he's just Dave. Aqui eu estou dizendo que o meu amigo David teve o seu RG roubado. ID é o documento de identificação, seria equivalente ao nosso RG, apesar que lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles costumam usar a carteira de motorista como identidade, né? Como se fosse o RG. Aí eu faço o comentário na sequência, Now he's just Dave, porque na verdade eu estaria me referindo às últimas letras do nome David, que é ID. Como roubaram o ID dele, então o nome dele de David passou a ser somente Dave. I'm reading a book about anti-gravity. It's impossible to put down. Eu estou lendo um livro sobre antigravidade. Aí o comentário final, it's impossible to put down. Aí aqui a gente tem dois significados para o phrasal verb put down. Pode ser literalmente colocar para baixo, um livro sobre antigravidade, é porque ele deve estar flutuando, não consigo colocar para baixo. Só que o mesmo verbo put down você usa para falar de um livro que você não consegue parar de ler. Você está lendo um livro ali, você poderia comentar, oh, this book is so good, I can't put it down. Esse livro é tão bom, eu não consigo parar de ler. Why did the man fall down the well? Why did the man fall down the well? Because he couldn't see that well. Então estou perguntando por que o homem caiu dentro do poço. Primeira coisa que você tem que saber é que well também significa um poço. Um poço de água, um poço de petróleo é well. Então por que o homem caiu no poço? Because he couldn't see that well.
Aí aqui tem o duplo sentido, ele não conseguia ver bem, ele não conseguia enxergar muito bem. Mas também eu estaria dizendo que ele não conseguiu ver o poço. Ó, se você está gostando desse assunto, está aprendendo coisas novas, não esquece de deixar um like aí pra gente. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí também, toca o sininho, assim você recebe uma notificação sempre que tiver vídeo novo aqui. Did you hear about the guys who stole a calendar? Did you hear about the guys who stole a calendar? They got 6 months each. Você ficou sabendo dos caras que roubaram um calendário? They got 6 months each. Eu posso estar dizendo que eles pegaram 6 meses cada um, 6 meses de prisão, e eu poderia estar dizendo que eles pegaram 6 meses cada um. Pegaram o calendário, cortaram em 2, cada um levou 6 meses. Why are spiders so smart? Why are spiders so smart? They can find everything on the web. Por que as aranhas são tão inteligentes? They can find everything on the web. Elas conseguem encontrar qualquer coisa on the web. Hoje em dia, quando você escuta falar on the web, a maioria das pessoas vai lembrar da internet. Mas a palavra web significa teia também. A teia de aranha chama web. Aquele www que a gente coloca nos endereços da internet é a sigla de World Wide Web, ou seja, a teia mundial, né? Uma teia de conexões. Então, on the web pode ser que está na internet ou pode ser que está numa teia de aranha. Why did the boy throw the butter out the window? Why did the boy throw the butter out the window? To see the butter fly. Por que o menino jogou a manteiga pela janela? Aí a resposta, to see the butter fly. Porque aí a gente poderia estar dizendo que era para ver a manteiga voar, mas você sabe que butterfly também se refere à borboleta. Why did the scarecrow win an award? Why did the scarecrow win an award? He was outstanding in his field. Então a pergunta foi, why did the scarecrow win an award? Por que o espantalho ganhou um prêmio? He was outstanding in his field. O primeiro sentido da frase poderia ser que ele estava lá fora, né? Então he was out, standing, ou seja, ele estava em pé, in his field, lá no campo dele, porque eles colocam o espantalho para espantar os pássaros de uma plantação. Então o espantalho fica lá fora, em pé no meio do campo. Agora existe a palavra outstanding, que é escrita como uma única palavra e significa extraordinário. Então, no segundo sentido, eu poderia estar dizendo que porque ele era extraordinário, outstanding, in his field, no campo dele, no campo de estudos, na área de estudos dele. Em português, por exemplo, a gente fala na minha área, que é a área de ensino, então eu falo in my field. Então field é a área que você estuda ou trabalha. A palavra field em si significa campo, mas pode ser usada para vários tipos de campo. O campo que você planta, o campo de futebol, o campo magnético, o seu campo de estudos. Why couldn't the bicycle stand up by itself? Why couldn't the bicycle stand up by itself? Because it was too tired. Por que a bicicleta não conseguia ficar em pé sozinha? Because it was too tired. Então, quando eu falo too tired, tem dois sentidos também, com formas diferentes de se escrever. Pode ser o too tired, de você estar cansado demais, então ela não conseguia ficar em pé, porque ela estava cansada demais. Agora, too tired pode também estar se referindo a ela ser de duas rodas, porque tire também significa pneu. My friend's bakery burned down last night. My friend's bakery burned down last night. Now his business is toast. A padaria do meu amigo foi queimada no incêndio ontem à noite. Aí eu continuo e digo, now his business is toast. Primeiro que você deve conhecer toast como torrada, mas essa palavra também é usada para você dizer que você está lascado, está ferrado por alguma coisa. Por exemplo, você poderia falar algo assim, nossa, a hora que minha mãe descobrir que eu quebrei o vaso de flor dela, eu tô frito. Então sabe esse frito que a gente fala, querendo dizer que a gente está ferrado por causa de alguma coisa que aconteceu? Então, em inglês eles usam a palavra toast. What happens to a frog's car when it breaks down? What happens to a frog's car when it breaks down? It gets towed. O que acontece com o carro de uma rã quando ele quebra? A resposta é it gets towed. Se eu estou falando do carro, it gets towed significa que ele é rebocado. Porque o verbo to tow é rebocar, no passado o particípio é towed.
Só que toad também é a mesma pronúncia da palavra sapo. São escritas de formas diferentes, mas a pronúncia é a mesma. Então o carro é rebocado ou ele vira um sapo, é algo assim. I don't trust stairs. I don't trust stairs. They're always up to something. Então, I don't trust stairs. Eu não confio nas escadas. Aí a continuação, they're always up to something. Aí aqui é que tem um duplo sentido, porque a frase pode significar que elas sempre vão para algum lugar, né? Porque they are up to something, você usa a escada para subir para algum lugar. Mas também existe a expressão to be up to, que significa que a pessoa está tramando alguma coisa, está aprontando alguma. Por exemplo, as crianças estão brincando ali, mas estão muito quietas. Aí a gente já desconfia, né? They are up to something. Elas estão tramando alguma coisa, elas estão aprontando alguma coisa. Então aí tem o duplo sentido de eu falar que as escadas, obviamente, levam você para algum lugar acima ou elas estão aprontando alguma coisa. What time do ducks wake up? What time do ducks wake up? At the quack of dawn. A que horas os patos acordam? At the quack of dawn. A primeira coisa é que a palavra quack seria o som que o pato faz. Quack, quack. O interessante dessa frase é que existe uma expressão que é at the crack of dawn. Então, na expressão original é crack. Então, na hora que o sol está nascendo, que está raiando o dia, eles têm essa expressão, at the crack of dawn. Para nós é ao raiar do dia. Mas aí eles fazem a brincadeira com a pronúncia próxima de crack para quack. Why did the melons have a wedding? Why did the melons have a wedding? Because they cantaloupe. Por que os melões tiveram um casamento? Aí a resposta é because they cantaloupe. Aí é o seguinte, cantaloupe é um tipo de melão, tá? Uma variedade de melão que eles chamam de cantaloupe. Só que a pronúncia de cantaloupe também dá a impressão de ser they can't elope. Existe o verbo to elope, que significa casar em segredo. Igual aquelas histórias de filme que o casalzinho jovem foge de casa, vai para algum lugar, vai para Las Vegas, acaba se casando lá. Então isso é to elope. Então eles tiveram o casamento, o wedding, que aí vai ter a festa, vai ter tudo, porque eles não conseguem casar em segredo. How was your camping trip? How was your camping trip? It was intense. Como foi o acampamento? E aí eu respondo, it was intense. Pode ser que eu estou falando que ela foi intensa. Agora, a mesma pronúncia de intense vai ser a pronúncia de intense. Ou seja, uma viagem de camping foi em barracas. É óbvio, né? Mas só para você ver que interessante. A palavra tent, que é barraca, no plural seria tents. Mas é comum palavras que têm o final NTS que eles omitam o T. Então, barracas você vai ouvir como tense. Então, intense poderia ser intenso, poderia ser em barracas. A new Lego store just opened. A new Lego store just opened. People lined up for blocks. Aqui eu estou falando que uma nova loja de Legos acabou de abrir. Aí eu já comento na sequência, people lined up for blocks. Aí aqui que vem o duplo sentido. Por quê? As pecinhas de Lego, eles chamam de blocks, Lego blocks. E blocks também são os quarteirões da cidade. Então quando eu falo people lined up for blocks, eu estou dizendo tanto que as pessoas fizeram uma fila por quarteirões, ou seja, a fila era muito longa, e ao mesmo tempo eu estou dizendo que as pessoas fizeram a fila para comprar as peças de Lego, né? The blocks. The wedding was so beautiful. Even the cake was in tears. The wedding was so beautiful. O casamento foi tão bonito. Even the cake was in tears. Aqui a gente tem um duplo sentido nessa expressão, in tears. A primeira coisa que vem à cabeça é que as pessoas num casamento ficam emocionadas e vão às lágrimas, né? Então isso é in tears. Por exemplo, a noiva estava em lágrimas de emoção. Então, she was in tears. Porém, existe uma outra palavra que a gente também pronuncia tears, que se refere às camadas do bolo. Então, quando eu falo que o bolo estava in tears, dá a impressão que eu estou falando que o bolo estava em lágrimas, mas na verdade era um bolo em camadas. Você vai ouvir também tiered cake, que é o bolo em camadas. Ó, e me diz aí nos comentários se teve alguma que você conseguiu entender ou qual você achou mais interessante. Porque elas são interessantes, mas engraçadas acho que não muito, né?